century, Codestria and its large network of scholars on the African continent have both deepened and developed the scientific discussions and work on social sciences and humanities, which at large have contributed to a deeper understanding of people's lived experiences. But you have also done a very active and impressive work in contributing to both scientific and policy debates on these topics. NAI and Codestria have also for a couple of decades been keen knowledge partners. Actually, one of my first trips as a director to the Nordic Africa Institute was to attend a conference in Ghana which was co-organized between NAI, Codestria and other local partners. A more recent example is that we also co-organized a workshop in Dakar late last year, a very timely topic on young people's perspectives on mobility, politics, and radicalism in West Africa. I was also very pleased that Codestria's Executive Secretary, Godwin Murenga, could join us during our 60th anniversary celebrations here in Uppsala in November last year. And we shouldn't forget that both previous and current researchers at NAI are also part of Codestria's scientific committee. I wish I could have joined you during your celebrations this week in Dakar, but some of my colleagues, among others Professor Eleanor Fisher, who's head of research at NAI, are proud to represent NAI at the event. Again, a warm congratulations to the past very successful 50 years and good luck with the coming 50 years. I want to emphasize that NAI stand committed to continue to be a knowledge partner to Codestria. I wish you a fantastic week and hope to see you all very soon. Thank you. It is my delight and pleasure to send this goodwill message to Codestria at 50. As a social scientist, Codestria has been a source of joy and pride to me personally, because prior to its existence and organizations like it, the stories and lives of Africans were told through the lens of Western and Arab researchers. Through Codestria and building the capacity of social researchers, African social researchers, the story of Africa is now told much better from an African lens. And Africans themselves are beginning to learn and understand about their lives and their circumstances in a manner that makes sense to them. I wish you all the best in your celebration. It was my desire to be with you in person for this celebration, but unfortunately other conflicting interests came in and I couldn't make it. But I wish you all the best, and I'm looking forward to another 50 years of Codestria. Thank you. So now we will move on to the much awaited Claude Ake Presidential Lecture, which will be chaired by Professor Rokhaya Fall. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour chers collègues, chers membres du Codestria. C'est tout un plaisir pour moi de présider cette séance consacrée à la conférence Claude Ake. Nous allons démarrer. Cette conférence qui porte le nom de Claude Ake
membre fondateur du CODESRIA et qui, en 1986, a été président du Conseil. À travers cela, à travers cette conférence donc, le CODESRIA honore un de ses membres disparus, membre éminent s'il en fut, politologue nigérian qui a travaillé sur les questions de développement et qui était de l'Université de Port-Harcourt. Claude Aké, intellectuel et académicien distingué, mais aussi, et il faut le noter, homme d'action, engagé dans les luttes de son temps. Et c'est important. Il était reconnu et honoré en Afrique et à travers le monde. Ce n'est pas pour rien que nous avons à Uppsala la chaire Claude Aké. Il est une fierté pour tous les intellectuels. Donc c'est un devoir de mémoire auquel on se consacre cette séance. Un de ses successeurs aujourd'hui, ou une de ses successeurs, va prononcer la conférence qui porte son nom. Il s'agit de l'actuelle présidente du CODESRIA, Isabelle Casimiro, le professeur Isabelle Casimiro. Elle est professeure à l'université Edouard Mondlane du Mozambique. C'est une universitaire, mais une féministe aussi. Elle a été fondatrice et coordinatrice du département des études sur les femmes et le genre. Professeure Casimiro est cofondatrice et membre de plusieurs organisations de femmes et féministes au Mozambique. Elle a été membre de l'Assemblée de la République du Parti Frélimo lors de la première législature multipartite. Le professeur Casimiro est aussi auteur et co-auteur de plusieurs publications. Et depuis 2018, c'est cet éminent professeur qui préside le conseil de notre conseil. Donc, sans plus tarder, nous allons lui donner la parole pour qu'il prononce sa conférence. Merci beaucoup. Bom dia. Agradeço especialmente ao secretário executivo Godwin Murunga por ter criado as condições para eu poder apresentar a oração Claude Aké em língua portuguesa, a língua oficial de Moçambique. Prezadas e prezados reitores, reitoras, vice-chancellors das universidades africanas aqui presentes e seus representantes, prezados membros do Comitê Executivo e do Comitê Científico do CODESRIA, prezadas e prezados membros fundadores e dos órgãos do CODESRIA desde a sua criação em 1973, prezadas presidentas do CODESRIA, aqui presentes, entre 2003 e 2023, nós temos 5 presidentas. Vai haver um painel com essas presidentas. Estimados representantes de organizações doadoras, estimadas e estimados colegas do continente africano, membros do staff do CODESRIA, tradutoras, tradutores, colegas. O tema da minha apresentação é desafios enfrentados pelos estudos de mulher, género e feministas nos países africanos de língua oficial portuguesa, conhecidos como PALOP. Desejo novamente boas-vindas
à 16ª Assembleia Geral do CODESRIA, aguardada desde 2021. Tempos conturbados relacionados com o Covid, mas também com a falta de fundos, impediram-nos de realizar a Assembleia Geral como estipulam os estatutos, ou seja, a cada 3 anos. Mas realizamos esta Assembleia Geral num momento especial em que celebramos 50 anos da nossa existência. Vamos celebrar, merecemos. É uma grande responsabilidade falar numa lecture com o nome do professor Claude Aquet, prematuramente falecido em novembro de 96 num acidente de aviação. A sua vida dedicada à academia, à investigação e à militância política, as suas reflexões e escritos em torno da democracia no continente africano são cada vez mais importantes neste momento conturbado, ou, como diria o professor Issa Shivji, nestes trying times, tempos difíceis que atravessamos no nosso continente e no mundo inteiro. Guerras e golpes de Estados no continente, governos de direita, a guerra na Ucrânia e, mais recentemente, que não é tão recentemente assim, a guerra Israel-Palestina. Um momento em que, como o professor Claude Aquet referia no seu último livro, The Feasibility of Democracy in Africa, que se encontrava na editora do CODESRIA no momento do seu desaparecimento físico, foi publicado pelo CODESRIA em 2000 e mais tarde em 2003, assume-se convencionalmente que a democracia liberal em oferta em África facilitará o crescimento econômico, operacionalizando os valores do mercado e levando a uma eficiência competitiva. Mas isto acaba por criar problemas de desarticulação política em África, causadas pelo legado de repressão política, o alto prémio no poder e a competição política que vai em conjunto com a exploração de lealdades primordiais. Ele diz ainda que em muitas partes da África não há sequer a coerência política para uma democracia liberal que se oferece no continente africano para um projeto capitalista. Fim de citação. O caminho para a libertação no nosso continente não tem sido fácil, mas uma jornada plena de desafios, avanços e recuos, que valeu a pena porque alcançamos a libertação política de África do colonialismo, apartheid, a exclusão e o início do caminho contra a pobreza. Esta é uma jornada mais difícil e desafiadora, que chama para a nossa contribuição como académicos e intelectuais do continente. O professor Grieve Chelua, professor associado de Economia Política no The African Institute Surjah, Emirados Árabes Unidos, refere num artigo do Boletim do CODESRIA, número 9, um boletim recente, de outubro de 2023, intitulado Desenvolvimento, Cooperação para o Desenvolvimento e África no século XXI. E eu cito, eu vou ler em inglês, me perdoem os meus colegas de língua portuguesa. Despite many attempts and initiatives over the last 6 decades or so, the African continent continues to lag behind many regions of the world in the metrics that gauge humanity's progress. According to data from the World Bank, Africa is the only region where the absolute number of the poor has risen since 1990. Today, some 400 million Africans live in poverty,
up from 300 million in 1990. Even more troubling is that the lion's share of the world's poor, some 60% of the world's population, currently resides in Africa. In 1990, Africa's contribution to world poverty was only 30%, 13. Further, even the much vaunted African middle class would be, like us here perhaps, would be categorized as poor were they to reside in a developed country. Using a higher poverty line of US $6.15, which is the median poverty line in high-income countries, close to 90% of Africa's population, virtually everyone, is poor. In sum, global poverty today is largely an African affair. E o professor Shelua continua a falar, eu não vou citar, mas ele diz que esta situação nem sempre aconteceu, que depois das independências muito mudou, houve um crescimento e desenvolvimento, e que, inclusivamente, isto é importante, muitas das infraestruturas na área da educação e da saúde ainda existentes e que foram importantes na luta contra o Covid, como sabemos, ainda funcionam. Mas, de facto, nós atravessamos as décadas perdidas em termos do continente africano. Citei partes do artigo do professor Grieve Shelua para nos recordar das nossas responsabilidades para trazer de volta o continente africano para o caminho do desenvolvimento, um desenvolvimento que inclua a todas e todos, considerando as nossas diferenças, regiões, géneros, identidades, sexualidades, religiões, cores de pele, ideias, sentimentos, emoções. Um desenvolvimento definido por nós e não uma cópia e colagem do desenvolvimento definido fora do continente e imposto por várias instituições internacionais. É o que o Codesria vem realizando desde a sua criação em 1973, com académicos e intelectuais, com militantes comprometidos com o conhecimento das várias realidades e desafios do continente para uma transformação que nos inclua a todas e todos. As mulheres e as meninas são a maioria dos pobres e marginalizados do continente africano, sem acesso aos meios básicos de vida, habitação, saúde, educação, acesso à justiça, para além de serem as maiores vítimas dos diversos tipos de violência, incluindo a violência sofrida devido às guerras e migrações. E, no entanto, são as mulheres que têm permitido a este continente sobreviver. A feminista africana Amina Mama, dirigindo-se à Cimeira dos Chefes de Estado no 50º aniversário da União Africana, em junho de 2013, na sua conferência intitulada Pan-Africanism, Beyond Survival to Renaissance, lembrou, e cito, como pôde a população de África sobreviver e nos números que conhecemos e com tanta vibração? É nada menos que o milagre da civilização humana o facto de sobrevivermos, apesar desta ação e do nosso posicionamento desfavorável na ordem global. Afirmo respeitosamente que o segredo da resiliência africana é algo que consideramos tão garantido que facilmente o ignoramos e deixamos de valorizar aquelas que até agora nos sustentaram por nossa conta e risco.
Falo do poder silencioso das mulheres africanas, manifestado em extensas redes subalternas de agricultura, comércio e abastecimento, através das quais as mulheres africanas sustentam as nossas famílias, comunidades e sociedades, aconteça o que acontecer. Este tem sido o trabalho invisível das mulheres africanas durante séculos e ainda o é em grande parte. Hoje, 60% a 80% dos nossos alimentos são produzidos por mulheres. E estas redes de baixo nível ainda sustentam as pessoas que habitam as piores das zonas de desastre causadas pelo homem, assoladas por conflitos. Fim de citação. A inclusão das mulheres tem sido mais difícil em todo este processo, apesar do nosso envolvimento nas lutas de resistência nacionalistas e nas lutas armadas contra o colonialismo e o apartheid no continente. Uma invisibilidade que só começou a ser rompida pela nossa persistência em todo o continente, num processo que não pode nunca parar. Não há vitórias ganhas. Uma caminhada acompanhada pela complacência e resistência, como escrevemos num capítulo acerca dos estudos de género na Universidade Eduardo Mondlane, onde sou docente, num livro sobre os seus 60 anos, lançado em princípios de novembro deste ano. Complacência e resistência. Complacency and resistance. Complaisance e resistance. São as marcas da nossa caminhada para, como refere a colega angolana Florita Telo, que as mulheres não sejam marginalizadas, mas sim tratadas como cidadãs de pleno direito em todas as esferas da vida. Uma colega nossa trazia no dia 25 de novembro, que é o início da campanha dos 16 dias pelos direitos humanos das mulheres, as palavras de Audre Lorde, que se descrevia como negra, lésbica, mãe, guerreira e poetisa. E cito: "Os meus silêncios não me protegeram, os vossos silêncios não vos protegerão." E continua a citar: "Que palavras ainda não disseste? O que é que precisas de dizer? Quais são as tiranias que engoles no dia a dia e que tentam controlar-te, até que adoeças ou morras por causa delas e sempre em silêncio?" Fim de citação de Audre Lorde. A nossa colega continuava a refletir e cito que, assim como se alerta para não se hierarquizarem direitos, que todos eles têm a mesma relevância, também é importante que não se hierarquizem opressões. Que não se diga, por exemplo, que o machismo, discriminação com base no sexo, é menos grave do que o racismo, discriminação com base na raça. Todas as exclusões, todos os sistemas de discriminação são igualmente excludentes de pessoas ou de grupos de pessoas que, por isso, não conseguem aceder ao gozo e exercício dos seus direitos. Nenhum é mais ou menos aceitável. Todos são absolutamente cruéis e desumanos e devem ser combatidos igualmente. Fim de citação da colega Maria José Artur, a propósito da campanha pelos 16 dias de ativismo pelos direitos humanos das mulheres. Falarei desta caminhada resistente e plena de desafios das mulheres, tomando como ponto de partida a nossa experiência no Centro de Estudos Africanos, com a criação do Núcleo de Estudos da Mulher, em 1988, depois designado Departamento de Estudos da Mulher e Gênero, em 1990, do nosso envolvimento com o projeto regional Women and Law in Southern Africa Research and Education Trust, olhando também para a trajetória das nossas colegas e companheiras de Angola e Guiné. Apesar de membros dos PALOPs e da SADC,
Moçambique e Angola situam-se em regiões diferentes, África Oriental e Ocidental, que, a par da colonização portuguesa, acabaram por moldar caminhos variados, mas semelhantes no tocante à caminhada pelos direitos humanos das mulheres, através dos estudos sobre mulher, género e feminismo nas nossas academias, costuradas com a militância política em associações e na construção teórica. Abordarei os vários desafios que enfrentamos nas nossas investigações, construção e partilha de conhecimentos, das redes que conseguimos construir nos nossos países e nos PALOPs, nomeadamente os desafios regionais, continentais, orçamentais, linguísticos, na academia e os desafios do poder político. Mas antes de abordar os desafios, eu gostaria de assinalar que decorrem desde o dia 25 de novembro e até ao dia 10 de dezembro, Dia das Nações Unidas, os 16 dias de ativismo pelos direitos humanos das mulheres. O tema central para este ano é investir na prevenção da violência contra mulheres e raparigas. Um assunto estruturante à sociedade patriarcal em que vivemos e que nos tem fustigado desde sempre. O dia 25 de novembro foi designado, em 1999, como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através de uma resolução, na sequência da Declaração de 94 da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a violência contra as mulheres, através de uma outra resolução. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e raparigas é uma campanha anual liderada pela Sociedade Civil Internacional, que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e termina no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Assinala que a violência contra as mulheres é a mais frequente violação dos direitos humanos em todo o mundo. Esta campanha foi iniciada por ativistas da Women's Global Leadership Institute, Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 91, que a continuam a coordenar anualmente. A pretexto desta campanha, pessoas e entidades em todo o mundo organizam-se para apelar à prevenção e eliminação da violência contra as mulheres e raparigas. Em Moçambique, a campanha dos 16 dias de ativismo iniciou no final dos anos 90, organizada pelo Departamento de Estudos da Mulher e Gênero no Centro de Estudos Africanos e o Fórum Mulher, uma rede feminista de organizações da sociedade civil que promove a igualdade de género e os direitos humanos das mulheres. Esta campanha generalizou-se e a Universidade Eduardo Mondlane, por exemplo, instituiu a Semana de Género no seu calendário académico no período dos 16 dias de ativismo. Este ano decorreu entre o dia 27 de novembro e 1 de dezembro, ou seja, na semana passada. No dia 1 de dezembro, no âmbito da Semana de Género na UEM, realizou-se um debate sobre o papel dos gestores da UEM na prevenção e combate ao assédio sexual. O reitor da Universidade Pedagógica, professor Jorge Ferrão, aqui presente, endereçou à comunidade universitária uma mensagem por ocasião dos 16 dias de ativismo contra a violência de género. Estes são alguns exemplos reveladores de que as questões relacionadas com os direitos humanos das mulheres vão ganhando maior visibilidade. Não se trata de imitar agendas vindas de fora ou impostas por organizações das Nações Unidas ou doadoras, mas de chamar a atenção para as violações por nós vividas, aproveitando a mobilização internacional, mas sempre adequando-a às nossas realidades específicas e domesticando-as. Podemos acompanhar igualmente as atividades realizadas pelo movimento feminista em Angola durante a campanha dos 16 dias,
através da Onjango Feminista e do Unidas Somos Mais Fortes, constituída por jovens de até 25 anos, muitas delas da periferia. As redes sociais permitem-nos estar conectadas nas nossas variadas ações. Estas atividades são fruto de uma caminhada iniciada com a participação das mulheres na resistência anticolonial, na resistência nacionalista e nas lutas de libertação nacional armadas, ou não, nos países africanos de língua oficial portuguesa. Apesar do papel das mulheres ter sido, a maior parte das vezes, invisibilizado e ou esquecido, as mulheres tiveram sempre uma participação bastante ativa em todos os momentos da resistência contra a opressão, continuando das mais diversas formas a sua resistência contra a discriminação no período pós-independência. Como bem refere novamente Florita Telo, angolana, e cito: há o reconhecimento explícito de que as lutas das feministas africanas estão inextricavelmente ligadas ao passado comum do continente, em seus diversos contextos, pré-colonial, escravidão, colonização, lutas de libertação, neocolonialismo, globalização, etc. Fim de citação. Em Moçambique, os estudos sobre a mulher tiveram lugar no pós-independência, numa fase inicial realizados por pessoas de fora do continente, interessadas na experiência da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, durante a luta armada de libertação nacional entre 62 e 75, quando obtivemos a nossa independência. A criação do destacamento feminino e as posições da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, sobre a mulher, sintetizadas na frase do presidente Samora Machel, a quando da criação da Organização da Mulher Moçambicana na Tanzânia, em março de 1973, a frase é: a emancipação da mulher é uma necessidade da revolução, garantia da sua continuidade, condição do seu triunfo, ou seja, não há libertação da mulher fora da luta mais geral. Levaram muitas mulheres no estrangeiro a acreditar que a Frelimo era uma organização feminista. Nos anos 60 e 70, alguns partidos de esquerda e movimentos de libertação consideravam que era necessário primeiro obter a independência e depois pensar nos direitos humanos das mulheres. Um grupo de mulheres internacionalistas escreveu um livro que nos dá conta desta visão e a experiência em Moçambique nos primeiros anos da independência. Trata-se do livro Moçambique Marcou-nos para a Vida, Grupo de Mulheres Internacionalistas, 1980-84, organizado pela suíça Elisa Fuchs, com retratos e depoimentos de 15 mulheres de Itália, Inglaterra, França, Suíça, Dinamarca, África do Sul, Holanda e Áustria, editado em Moçambique. Um outro livro, As Mulheres de Moçambique, de Michelle Mansot, constitui um retrato anotado e comentado, tipo diário de campo, sobre a sua ida a Moçambique, ida de Paris, com passagem por Lisboa, entre 1 e 29 de março de 75, antes da independência. A feminista brasileira Sônia Correia escreveu, em conjunto com o seu marido, o livro Moçambique Primeiras Machambas, fruto da sua visita a Moçambique em 75. Aqui há um capítulo que reflete sobre a participação das mulheres com um título sintomático, A Metade do Céu. Como sabemos, é uma frase de Mao Tse-tung, acrescentando tratar-se, e cito, de uma metade esquecida, mas difícil de ser sacudida. A Guiné-Bissau beneficiou numa fase inicial das investigações e livros da militante do African National Congress, Congresso Nacional Africano da África do Sul, Stephanie Urdang. Um dos seus livros é Lutando contra dois colonialismos, as mulheres na Guiné-Bissau, editado em 79.
Stephanie Urdang escreveu também sobre as mulheres em Moçambique e Elas Ainda Dançam, é o nome do livro, Mulheres e Guerra e a Luta por Mudança em Moçambique, escrita em 89. Escreveu também um outro livro, Opressão e Resistência, Luta das Mulheres na África Austral, e o livro relatando a sua vida como militante anti-apartheid, Mapping My Way Home, Activism, Nostalgia and the Downfall of Apartheid South Africa. A criação do Centro de Estudos Africanos na Universidade Eduardo Mondlane em 1976, a realização de investigação e produção de conhecimento virada para o estudo de Moçambique no contexto da África Austral, constituiu um fator fundamental para o surgimento dos estudos sobre a mulher a partir dos anos 80, na Oficina de História, um setor onde se realizava investigação sobre a luta armada de libertação nacional. O centro reunia, na ocasião, uma equipa interdisciplinar de vários países africanos e do mundo, algumas das quais feministas, como no caso da diretora de investigação Ruth First, do African National Congress da África do Sul, que, como sabemos, foi assassinada através de uma bomba num pacote em 17 de agosto de 1982, no seu gabinete no Centro de Estudos Africanos. Antes da criação de um setor específico para os estudos da mulher numa perspectiva de género, esta perspectiva já fazia parte das investigações sobre o mineiro moçambicano, a questão agrária, entre outras. Em 83, a Oficina de História produziu um documento apresentado na Guiné-Bissau, em setembro, intitulado A Luta de Libertação Nacional em Moçambique e a Emancipação da Mulher. Há reunião de especialistas da Unesco sobre a história da contribuição da mulher para a luta de libertação nacional e o seu papel e necessidades na reconstrução dos países africanos recém-independentes. Participaram, sobretudo, mulheres das organizações femininas dos partidos no poder. Eu era das poucas ligadas a um centro de investigação. O nosso documento foi elaborado com base na pesquisa sobre o poder popular nas antigas zonas libertadas da Frelimo. Esta pesquisa foi fundamental para a elaboração da minha monografia sobre a participação das mulheres na luta armada de libertação nacional, defendida em dezembro de 86, 2 meses depois do assassinato do presidente Samora Machel e da equipa que consigo viajava da Zâmbia para Maputo, e também para o avanço dos estudos sobre mulher, género e feminismos. Em finais dos anos 80, beneficiando da gradual abertura política em Moçambique, que levaria à aprovação da Constituição pela então Assembleia Popular em novembro de 1990, garantindo o multipartidarismo, e de uma agenda de apoio das Nações Unidas, da Fundação Ford, de países nórdicos, Países Baixos, Canadá, verifica-se uma explosão de estudos, a criação de associações de mulheres fora das tradicionais organizações femininas partidárias. O Centro de Estudos Africanos vai ter um papel central na Universidade Eduardo Mondlane e não só na realização de uma pesquisa situada, mas também na participação da criação de organizações e redes de mulheres, como foi o caso do Fórum Mulher, uma rede feminista de associações, da Muleide, sobre os direitos humanos das mulheres, e a participação na investigação regional, que eu já falei, Women and Law in Southern Africa Research and Education Trust, projeto de pesquisa sobre a mulher e a lei na África Austral, com 7 países da região: Botsuana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Suazilândia, Eswatini, Zâmbia e Zimbábue. Na ocasião, e apesar de múltiplos esforços, não foi possível envolver Angola neste projeto, ficando Moçambique o único PALOP. Podem imaginar os desafios que tivemos de enfrentar, não apenas por razões linguísticas, mas também relacionadas com os nossos sistemas legais. Mas conseguimos enfrentá-los, e esta organização de investigação
conseguiu sobreviver desde 1990 até ao ano passado, como projeto regional e em cada um dos países. Moçambique foi dos últimos países a encerrar este projeto. Através do Departamento de Estudos da Mulher e Gênero, no Centro de Estudos Africanos, das atividades de investigação em rede com associações, e da produção de conhecimento, conseguimos introduzir modificações nos currícula da Universidade Eduardo Mondlane. Primeiro, através de assuntos nas nossas disciplinas e, gradualmente, através de disciplinas específicas, como, por exemplo, Gênero e Poder Político, no curso de Ciência Política na Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Beneficiámos nos anos 90 da edição pelo CODESRE do livro Engendering African Social Sciences, em 1997, visibilizando a análise do continente numa perspectiva de género, a contribuição das mulheres, a sua situação e desafios, a luta política à volta de poder e recursos, falando na necessidade de genderizar todos os estudos no continente africano, retirando as mulheres da invisibilidade. Beneficiamos também do trabalho de Zeleza, Vieses de Gênero na Historiografia Africana, dos trabalhos de Godwin Murunga e de um outro trabalho que para nós foi muito importante, que é sobre o síndrome da primeira-dama e a marginalização das mulheres do poder, oportunidades ou compromissos para a igualdade de género, escrito por Jibril Ibrahim em 2004. Estas reflexões foram partilhadas e debatidas com os estudantes nos nossos cursos. Em 2008 foi criado na Universidade Eduardo Mondlane o Centro de Coordenação dos Assuntos de Género, SECAGE, com o objetivo de coordenação dos assuntos de género, realização de investigação e assistência jurídica e psicológica à comunidade universitária, bem como garantir o respeito pelos direitos humanos das mulheres na academia. Perdão. Em 2021, iniciamos o mestrado em Gênero e Desenvolvimento, elaborado por docentes da Universidade Eduardo Mondlane. As primeiras mestras começaram a sair a partir de setembro deste ano. A segunda edição teve lugar em 2022, a terceira em 2024. Importa igualmente referir que, à semelhança dos ministérios e demais setores governamentais, o Conselho Universitário da Universidade Eduardo Mondlane aprovou a Estratégia de Gênero para 2020-2030, em dezembro de 2019, e em agosto de 2022 aprovou o Regulamento de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual. Que desafios enfrentam estes estudos? São vários os desafios enfrentados ao nível dos nossos países e eu aqui trarei apenas alguns. E provavelmente cada um dos países terá muitos outros desafios. Eu falarei, como já disse, dos desafios regionais, continentais, orçamentais, linguísticos, nas academias e do poder político. Desafios regionais. Somos países de língua oficial portuguesa em decorrência da colonização, mas espalhados por regiões diferentes do continente. Os laços mantiveram-se durante alguns anos, sobretudo ligados à luta pela independência e contra o apartheid. Temos a organização PALOPS, mas acabamos por nos ligar muitas vezes mais às regiões e países que nos são próximos, por força das circunstâncias. Vários estudantes dos nossos países foram para diversos países realizar os seus estudos de pós-graduação, sendo influenciados e influenciadas pelas academias envolvidas com as questões de género e direitos humanos das mulheres, o que influenciou bastante
a caminhada desses países. O Brasil foi um dos países que mais influenciou nos estudos de mulher, género e feminismo. Ça c'est bon? Est-ce que je peux puis-je? Ok. Ça c'est bon, Mariam? Non? 3. Français c'est 2. Deux ou 3? Peut-être celle-là pareil? Non? Posso continuar? Onde é que eu estava? O Brasil foi um dos países que mais influenciou nos estudos de mulher, género e feminismo. A sua grande experiência na tradução de livros para português tem prestado um importante serviço na sua divulgação, apoiando as atividades de ensino e aprendizagem. Por exemplo, a tradução do livro do Oyeronke Oyeume, A Invenção das Mulheres, de artigos de Amina Mama, de livros de Frantz Fanon, de livros e artigos de feministas norte-americanas e europeias. Por exemplo, o artigo Gênero, uma categoria analítica de análise histórica, de Joan Scott, traduzido para a língua portuguesa por feministas da organização SOS Corpo Brasil, no Recife. Um artigo que marcou a nossa compreensão sobre a construção do conceito de género nos países de língua inglesa, tendo-nos permitido analisá-lo e domesticá-lo de acordo com as nossas realidades. Não foi copy and paste, foi analisar o que se significa algo para nós ou não. O conceito de género permitiu-nos falar de interseccionalidade antes de tomarmos conhecimento dos trabalhos realizados pela feminista negra americana Kimberlé Crenshaw, que cunhou o conceito em 1989, para abordar as múltiplas opressões sofridas pelas mulheres negras nos Estados Unidos da América. Desafios continentais. Se a nossa integração a nível dos PALOP não é fácil, imaginemos a nível do continente, com as mais variadas idiosincrasias, línguas, interesses. Conseguimos criar algumas redes nacionais e regionais, mas nem sempre estamos presentes nas redes do continente. Trarei aqui alguns exemplos. Em 1990, fomos convidados a participar na conferência Women and Gender in Southern Africa, Mulheres e Gênero na África Austral, organizada pela então designada Universidade de Durban, na África do Sul. Tratou-se de um esforço louvável para a nossa integração a nível da África Austral, mas ao mesmo tempo com a nossa invisibilidade. A África do Sul iniciava a sua caminhada do apartheid e a sua independência daquele sistema. Uma outra experiência é a do African Feminist Forum, Fórum Feminista Africano, criada em 2006 em Accra, capital do Ghana, e que adotou a Carta dos Princípios Feministas em 2006. O Fórum Feminista Africano junta ativistas feministas do continente com o objetivo de refinar perspectivas, desenvolver redes, debater questões candentes para as feministas no continente relacionadas com os direitos humanos das mulheres. Realizou-se pela primeira vez no Ghana, em 2006, e posteriormente no Uganda, em 2008, no Senegal, em 2010, no Zimbábue, em 2016.
como referido anteriormente, adotou a Carta dos Princípios Feministas, um documento crucial para a visibilidade das nossas lutas num contexto das mais variadas exclusões e ameaças, com regimes autoritários e populistas que tomam como primeiras medidas a ameaça e perseguição de mulheres e mulheres feministas. Infelizmente, não encontramos ali mulheres dos palopes, apesar da pujança do movimento feminista, sobretudo de jovens feministas nos nossos países. A única referência que apareceu, mas entretanto desapareceu, foi a da feminista angolana Áurea Mouzinho. Somos nós, feministas dos palopes, que não nos aproximamos, provavelmente, ou há questões de integração e exclusão nas nossas redes que precisamos de refletir. Entretanto, e com o apoio da Fundação Friedrich Ebert, tem-se realizado desde 2017, com feministas do continente africano, o Laboratório de Ideias Feministas, Feminist Ideas Lab. Como coletivo, este laboratório junta membros de diferentes movimentos progressistas, da academia, ativistas dos direitos humanos, sindicatos, movimentos de esquerda dentro dos partidos políticos e movimentos populares. E as reflexões deste coletivo lançaram as bases para o Grupo Feminista Africano de Reflexão e Ação. As ideias feministas, as considerações e as críticas continuam a ser fundamentais pelo facto de, como já referido no início, os modelos económicos, políticos e sociais, na maior parte dos países africanos, promoverem cada vez mais o neocapitalismo, neocolonialismo e o heteropatriarcado. A primeira série de debates do Grupo Feminista Africano de Reflexão e Ação centrou-se nas múltiplas arenas em que um tipo específico de capitalismo explorador e extrativista molda a sociedade e nas formas pelas quais o feminismo exerce a sua capacidade de resistir e promover alternativas. Um dos números anteriores da revista Feminist Africa abordou a temática das mulheres e extrativismo numa perspectiva feminista. Charmaine Pereira, feminista da Nigéria, editora da revista Feminist Africa, tem sido uma das permanentes participantes deste grupo, assim como Patrícia McFadden, da Suazilândia e Eswatini. O Grupo Feminista Africano de Reflexão e Ação abordou em Maputo, recentemente, entre os dias 21 e 23 de novembro, o tema Reafirmando os Feminismos, uma busca contínua por alternativas para uma nova era. Uma outra rede a nível do continente africano é a Women in Mining Industry, uma aliança ecofeminista africana desde a sua criação em outubro de 2013. Moçambique participa através do Fórum Mulher nesta rede que discute questões de extrativismo e a exploração das mulheres, sobretudo a nível das comunidades. São enormes os desafios a nível do continente, mas também se vão encontrando alternativas para debates das mais variadas formas, sempre e quando se consiga financiamento. Não podemos deixar de falar de maneira nenhuma na Association of African Women for Research and Development, a FARD Award, durante muito tempo das poucas por nós conhecida e que teve nas suas direções Alina Magaia, uma moçambicana. Desafios orçamentais. A investigação sobre mulheres, género e feminismos nos nossos países é possível, sobretudo, graças a fundos de fora da universidade. Ela própria dependente para o seu funcionamento de fundos de instituições doadoras. Uma delas é a SIDA, sueca. Esta dependência externa levanta questões de sustentabilidade e de independência em relação às nossas agendas académicas. Podemos dizer que até ao presente momento tem sido possível realizar investigação e atividades nestas temáticas, mas sabemos que algumas organizações que apoiavam estão a retirar-se
e o que é problemático no momento de encolhimento e, por vezes, supressão dos mais elementares direitos constitucionalmente assegurados. Desafios linguísticos. Trata-se de enormes desafios que afetam sobretudo as minorias no continente, os países com menor poder e possibilidades, como os países africanos de língua oficial portuguesa. Se não falamos francês ou inglês, teremos sempre maiores dificuldades de integração, de constituição de redes, de participação em pesquisas e ações. E somos sempre nós que temos que fazer o esforço de nos integrar. A tradução de documentos é bastante cara, assim como a tradução simultânea em eventos. O que é possível fazer? No encontro do Laboratório Feminista, falámos em inglês e francês, com participantes a apoiarem-se, a traduzirem-se. O mesmo aconteceu quando realizámos o 14º Congresso Mundos de Mulheres em setembro do ano passado. A comunicação entre nós foi conseguida através da nossa solidariedade. Será sustentável? Será possível no âmbito desta Assembleia Geral ou de outra? O CODESRIA tem programas que permitem a integração de académicos das diversas regiões, mas alguns exigem que possamos ser proficientes em inglês ou francês. Desafios nas academias? As nossas academias públicas enfrentam sérios problemas de liberdade académica, de possibilidade de realização de pesquisa por falta de fundos e até de atraso no pagamento de salários a docentes e corpo técnico e administrativo. Há estudantes igualmente que são ameaçados de perder a bolsa ou a residência universitária, caso se pronunciem no que seja entendido como crítica ao governo ou ao partido no poder. O mesmo ouvimos no Academic Freedom Symposium em Dar es Salaam. A investigação sobre mulher, género e feminismo tem sido realizada, aparentemente sem impedimentos, sempre e quando não desafiem o status quo. O medo de falar e atuar é grande e a autocensura instalou-se, pois as pessoas têm medo de perder o seu emprego. Em setembro de 2022, realizámos o 14º Congresso Mundos de Mulheres com uma participação considerável, sobretudo de mulheres dos movimentos populares e da Marcha Mundial das Mulheres no continente africano. Foram 5 dias das mais variadas atividades realizadas sem controle da palavra e movimentos. Mas é das poucas vezes que isto acontece. Desafios do poder político, e já estou quase no fim. Os países africanos de língua oficial portuguesa têm constituições democráticas que asseguram o exercício de todos os direitos ali consagrados. Mas a realidade é reveladora de uma gradual perda destes direitos, por vezes de uma forma imperceptível, mas a maior parte das vezes através de medidas claras, algumas das quais já aqui referidas. Nós chegamos a ter prisão, expulsão de feministas e assassinatos e raptos de académicos. Em conjunto com associações da sociedade civil, tem sido possível organizar atividades de investigação, debates, seminários, com a participação de académicos, representantes dos órgãos de soberania, como é o caso das deputadas da Assembleia da República e de ministérios. O Observatório das Mulheres em Moçambique debateu, no âmbito dos 16 dias de ativismo, a questão da violência contra a mulher, com deputadas da Assembleia da República, tendo a Presidente da Assembleia da República participado. Gostaríamos de, quase no fim, referir que nós temos em Moçambique mulheres nos principais órgãos de poder. Nós temos uma Presidenta na Assembleia da República, nós temos uma Presidenta no Conselho, uma Presidenta Procuradora-Geral da República. O Tribunal Administrativo é dirigido por uma mulher, o Ministério da Justiça e dos Assuntos Constitucionais e Religiosos é dirigido por uma mulher,
o Ministério do Interior era dirigido por uma mulher que, entretanto, foi demitida. Ou seja, nós chegamos a ter 50% de mulheres ministras, algo que a SADC já estipulava em 2003. E temos 39% de mulheres no Parlamento. Apesar de tantos desafios, todos estes desafios aqui referidos, podemos dizer que caminhamos, estamos aqui. Contribuímos para as mais diversas transformações, inclusive no CODESRIA, onde pela primeira vez conseguimos ter um comitê executivo com mais mulheres que homens, sem contar com as várias presidentas desde 2003. O que não acontece por acaso, mas por força das nossas lutas, para sairmos da invisibilidade e para que nos respeitem como cidadãs. Muito obrigada. Asante sana, shukran, kanimambo. Meu Deus do céu, está muito calor. Nous remercions le professeur Casimiro pour cette brillante intervention. Elle a vraiment fait le tour sur les questions de recherche sur les femmes, le genre et le féminisme au niveau des pays d'expression portugaise, comme on le dit de manière générale. Ce thème, donc, elle l'a abordé en essayant de voir comment les études sur les femmes, le genre et le féminisme ont émergé dans les pays lusophones. Elle a essayé de voir le cheminement de la libération d'Afrique, cheminement qui n'a pas été facile. Et à l'arrivée, elle a vu qu'après les indépendances, on note que la pauvreté est l'un des plus grands défis qui restent et que près de 90% des populations africaines sont pauvres. Cette situation donc est apparue après les indépendances. Et elle a rappelé que les responsabilités face aux différents défis du continent, parmi lesquels le développement, sont encore là. Et le développement, un développement inclusif surtout, qui ne laisse pas en rade les femmes, même si ce sont les femmes qui ont permis au continent de survivre en dépit de leur position marginale. Quel est le secret de cette résilience? Elle a tenté de le voir. Qu'en est-il de ce pouvoir silencieux des femmes qui ont toujours fait un travail invisible? Inclusion difficile donc, avec l'apparition des femmes dans toutes les tribunes, malgré tout, il y a toujours difficulté. Alors, tous les systèmes de discrimination touchent à la négation du droit des populations. Elle a touché du doigt cet aspect-là, mais elle se dit, avec la création du centre d'études sur les femmes au niveau de son université, en dépit des différentes régions où on parle portugais, qui sont les régions qui sont assez éloignées, malgré les cheminements différents, les pays de PALOP donc ont réussi à travailler ensemble dans un réseau pour tenter de relever ces défis. Quels sont les défis rencontrés par la recherche sur les femmes, le genre et le féminisme dans ces pays lusophones d'Afrique? Il y a énormément de défis que le professeur Casimiro a touché du doigt. Défis régionaux, elle en a longuement parlé, des défis continentaux, des défis budgétaires, des défis linguistiques, des défis académiques et politiques. En fait, elle a analysé ce panorama qu'elle nous a présenté. Elle en a fait une analyse fine et pointue. Et à l'arrivée,
elle nous a cité les différentes réalisations auxquelles sont arrivés leur effort. Donc, nous allons essayer de donner la parole à la salle pour quelques questions, quand même, avant de terminer. Donc, je laisse la parole à qui veut la prendre. Moi, je vais poser ma petite question au président, à la présidente plutôt, professeur Casimiro. Moi, je voudrais savoir la place des femmes dans les pays de la Guinée-Bissau. Parce qu'il me semble que c'est surtout dans un réseau entre l'Angola et le Mozambique que vous avez axé votre travail. Quelle est la part des femmes de Guinée-Bissau? Quand on sait que les femmes au niveau de la Guinée-Bissau ont été au cœur de la résistance contre le colonialisme portugais. Comment progressivement se sont comportées ces femmes-là après les indépendances? Ça, c'est ma question. Maintenant, la parole est à la salle. Madame Beau? Qui d'autre? Je ne vois pas bien. Madame Beau d'abord, oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons écouté avec un grand intérêt la présentation de Madame le professeur. Moi, on connaissait Linda Magaya, par exemple, à Lafargue, comme une résistante et une participante à la guerre de libération. On sait, par exemple, que la première femme de Samora Machel a joué un rôle déterminant dans la création du parti et les luttes de libération au Mozambique. En Guinée-Bissau aussi, les femmes ont participé à la lutte armée et quand on va au siège du PAIGC, on trouve énormément de femmes, que ce soit sur les photos au siège du parti, etc. Elles sont très présentes. Mais ce qu'on a surtout regretté, c'est que la plupart de ces femmes sont oubliées. Elles ne sont pas visibles dans les lieux de mémoire, même dans la participation, si vous voulez, au sein des institutions. On dirait qu'elles ont été très présentes dans les luttes de libération, les indépendances, etc. Mais après, comme on fait toujours, elles sont gommées systématiquement, justement, de la mémoire. Elles n'existent plus. J'aimerais bien que vous puissiez revenir un peu sur la femme et le rôle de la femme de Samora Machel, la première, naturellement, dans cette lutte de libération et la création du parti au Mozambique. Et Linda et toutes ces autres femmes, et pourquoi elles disparaissent justement au moment de la construction nationale. Oui, professeur, je suis Aruna Fendjou, doctorant en sociologie à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Ma question va en droite ligne avec la précédente. Face à cette dynamique d'invisibilisation des femmes, est-ce qu'il y a des logiques, bien est-ce qu'il y a des structures qui travaillent pour rendre ces femmes qui ont joué un rôle majeur dans la lutte pour les indépendances un peu plus visibles? Est-ce qu'il y a des structures, je ne sais pas si peut-être, je ne sais pas si vous l'avez mentionné dans votre présentation, mais est-ce qu'il y a des structures ou bien des acteurs qui travaillent pour une visibilisation des femmes dans les luttes des indépendances? Merci. On va prendre une ou deux autres questions. On va les regrouper et le professeur Casimiro va répondre de ce côté, oui. Vous vous présentez? Oui. Yeah. Good morning. Thanks so much for the presentation. My name is Evans Osabo here, Professor of Economics at Core University and also the Chair of Diadec.
where I anchor the African Scholars Mentorship Network. A quick question. From this network I've been handling for like a year now, we found that women tend to collaborate more with men than more with their fellow women. So I don't know, that basically we're not prone to have Portuguese, but basically in English. So I don't know the experience of the Portuguese collaborators or scholars that most English women that interact with, they feel more comfortable to collaborate, relate with men instead of their fellow women. So how is the case like in the Mozambican or the Portuguese speaking women research? Thank you so much. Juste à côté, la dame. Thank you so much for that brilliant presentation on women and discrimination. I am Brenda Lynn from the University of Buea. I have lived a life example where women in that said university are being discriminated upon, openly used words that minimize their efforts to grow academically. And this has really discouraged so many of us. It's thanks to our efforts that we have not allowed certain challenges to stop us from growing academically. So my question goes thus: how can we combat this in our universities to encourage more women in higher education? Thank you. Thank you. Thank you so much for a brilliant presentation. My question goes a little bit beyond your presentation, whilst I find it very interesting and fascinating. I want to link this up to the kinds of comments that we've been hearing since this morning, that we are living in a world of uncertainty, great uncertainty, volatility, ambiguity. And when we look at the African continent and the region that you specifically concentrate upon, we find that whilst progress is being made, we find that there are so many challenges. I want to find out from you, what are your thoughts about the current geopolitical tensions that are happening? Because at one point in time, you also evoke the whole question of women in the mining industry. And when I look at the situation in Africa as a whole, and we look at what it represents in terms of world trade and what women represent within that world trade, we find that we run the risk of finding all gains made on women's emancipation eroding even faster in the years to come. The risk is there. SDG 5 on gender equality, Antonio Guterres himself says that all the progress made so far is already vanishing in front of our eyes. So what are your thoughts about the possibility of really bringing about a new kind of development model where women are really included in, in development in terms of what's happening right now? Thank you. Merci beaucoup. Je pense que le professeur va répondre à cette série de questions. Ensuite, on reprend une autre liste. On reprend une autre série de questions quand elle va répondre. Posso falar daqui? Muito obrigada pelas questões colocadas. Eu não sei se eu consegui entender todas e peço imensa desculpa. Eu depois pedirei apoio. Eu primeiro gostaria de dizer que há muita coisa que falta nesta lecture. Não é? Eu propus-me a falar de PALOPs e trouxe apenas alguns exemplos, não é? E falou-se aqui da Guiné-Bissau, que durante a luta armada através do PAIGC desempenhou um papel extremamente importante e do papel de Amílcar Cabral, que normalmente é muito falado,
não é? Então, não foi por acaso que eu pus de lado, mas de nenhuma maneira a gente se esquece disso, porque o papel da Guiné-Bissau foi fundamental, a luta foi ali, e muito antes do 25 de abril em Portugal, o PAIGC declarou a independência na Guiné-Bissau. Depois houve uma série de questões que aconteceram e que acabaram por dividir a Guiné-Bissau de Cabo Verde, mas nós ali tivemos uma experiência extremamente importante e Amílcar Cabral e muitas das mulheres ali jogaram um papel extremamente importante. A nossa colega Patrícia Godinho, que trabalha agora no Codesria, ela tem sido uma das pessoas que tem escrito muito sobre a participação das mulheres, e também temos aqui a colega Cesaltina, que tem trabalhado sobre esses assuntos, como muitas outras. Então, esse era um dos primeiros pontos que eu gostaria de referir. Eu trouxe alguns exemplos. Sobre Josina Machel. Josina Machel teve um papel muito importante durante a luta armada. Não foi a única, houve muitas outras que lá estiveram, sobretudo as mulheres do destacamento feminino, que foi criado praticamente logo depois do início da luta armada em 1964. Ela treinou, mas ela estava mais ligada às questões sociais. E, infelizmente, por razões de saúde, a Josina Machel morreu em 1971, antes até da criação da Organização da Mulher Moçambicana em 1973. Mas o seu papel foi extremamente importante em todas as questões sociais durante a luta armada, sobretudo nas zonas libertadas da Frelimo. Mas teve uma morte prematura, que nem sequer lhe permitiu estar presente em março de 1973, quando foi da criação da Organização da Mulher Moçambicana. Portanto, uma estrutura das mulheres da Frente de Libertação de Moçambique, que continua a existir até hoje e que é uma organização das mulheres dentro do Partido Frelimo. Em relação se eu entendi, parece que era uma questão sobre as estruturas que trabalham para a visibilização das mulheres. Nos nossos países nós temos essas estruturas, nós temos organizações, nós temos ministérios. E se nós formos a ver, desde as nossas independências, no geral, em 1975, muitas coisas mudaram nos nossos países. Muitas coisas mudaram. Eu sempre me lembro, quando eu comecei a estudar na Universidade Eduardo Mondlane, em 1973. Nós não tínhamos, aliás, tínhamos, em 80 estudantes, nós tínhamos uma estudante negra apenas. E éramos muito menos mulheres. Quando nós hoje olhamos no nosso contexto para muitos dos cursos e muitas das universidades, e nós temos aqui o reitor Ferrão, que pode falar da Universidade Pedagógica, onde eu creio que há mais mulheres do que homens, nós verificamos que temos muito mais, e essa questão está ligada com a outra que foi colocada, de como é que nós podemos fazer e o que é que nós podemos fazer para trazer mais mulheres. Hoje temos mais. Não é fácil. Não é fácil, porque há muitos constrangimentos. Uma estudante desse mestrado de Género e Desenvolvimento, ela defendeu a sua dissertação de mestrado sobre como o casamento afeta a possibilidade das mulheres continuarem os seus estudos superiores, seja casamento oficial, seja união de facto, etc. Ela chega até a conclusões diferentes daquelas que ela pensava.
porque há mais estudantes que conseguem prosseguir os seus estudos. Mas, no geral, o casamento e a família são fatores que nos impedem de prosseguir os estudos superiores, no geral. Não quer dizer que seja sempre assim, porque há muitos outros fatores que permitem. E, por exemplo, é interessante verificar o que é que acontece na pedagógica e em universidades privadas, onde a maior parte das vezes há mais mulheres do que homens. Nem sempre, depende muito dos cursos, claro, porque nós não estamos em grande número nos chamados STEM, não é? Nesses cursos, ciências, matemáticas, etc. Aí o número é muito mais reduzido. É muito mais difícil nós termos mulheres. Mas eu creio que se tem feito um esforço, e muitas vezes o esforço é também de beneficiar as mulheres com bolsas. Mas já constrangimentos nossos, familiares. Eu tenho 2 colegas na Universidade Eduardo Mondlane que beneficiaram de bolsas para ir fazer os seus doutoramentos fora de Moçambique, mas não foram. Porque há estas questões. Um homem não precisa de perguntar à sua mulher se ele pode ir estudar para fora. Ele pura e simplesmente vai. Uma mulher tem... Nós estamos a rir, mas é verdade, não é? É verdade isso. Tenho colegas que foram com bebés, estudar para a Suécia. Há uma colega que agora está em Portugal, linguista, ela foi com as 3 filhas, porque ela optou, mas ela levou as 3 filhas para o Brasil e terminou o doutoramento em 4 anos, que é uma data na história. Então, não é fácil, não é muito fácil, e nós mulheres aqui presentes sabemos que é extremamente difícil a gente decidir, porque nós temos uma série de coisas. A família, o marido, e muitas vezes os maridos não gostam de ficar a tomar conta das crianças, não é? Às vezes temos a família que nos apoia, outras vezes nós não temos. Em relação à indústria mineira, a indústria extrativa, é muito complicado isto, porque os nossos países adotaram esse modelo de desenvolvimento extrativista. E cada vez mais nós estamos a ver o que é que acontece no continente. Eu vejo aquilo que acontece no meu país, a gente vê Angola, a gente vê Guiné, etc. Cada vez encontram mais recursos, é o petróleo, é o gás natural, são as areias pesadas em todo o lado. Temos estudantes que estão a fazer as suas teses e dissertações sobre esses assuntos, e é terrível, porque as comunidades, primeiro, as comunidades são afastadas, e o papel das mulheres é completamente subalternizado. Ou então as mulheres são usadas para penetrar nos buracos mais estreitos, como as crianças também. Para além de todos os problemas relacionados com as questões de saúde. Ok. Então, nós temos que, provavelmente, lutar em relação a este modelo de desenvolvimento extrativista, porque ele domina os nossos países. E cada vez mais nós vamos vendo que surgem novos recursos, e recursos que transportam a guerra. Nós temos uma guerra desde 2017 em Cabo Delgado, no norte do país, uma das províncias menos desenvolvidas e com mais recursos, desde o gás natural aos rubis, os fantásticos rubis moçambicanos vendidos por $1 milhão por todo o mundo, grafite. Nós temos imensas coisas ali, mas a guerra deslocou 1 milhão de pessoas. E acreditamos que essa guerra tem muito a ver com a questão das estratégias de desenvolvimento e o afastamento das pessoas locais no trabalho, nas ocupações, à volta da exploração desses recursos.
Então, é uma questão que nós devemos ver também no CODESRE, nas nossas investigações, por causa das implicações em relação ao desenvolvimento e as implicações, porque não muda, nada muda. Na maior parte das vezes, aquilo que nós vemos é que essas comunidades não são beneficiadas por esse tipo de desenvolvimento. Eu não sei se eu respondi a todas as questões, se eu falhei alguma, eu agradecia que me dissessem, porque às vezes eu não ouço muito bem. Merci beaucoup. E agradeço-vos Je bastante. suis vraiment désolée, mais on a 2 petites minutes. Je vais donner la parole à 2 qui l'avaient demandé et on s'en arrête là. Voilà. Le monsieur là-bas d'abord, ensuite vous. Et Roch Ouinyerin, je viens du Bénin, je suis professeur d'anthropologie. Je voudrais demander. Oui, je voudrais demander quel a été le rôle des hommes dans ces luttes pour l'émancipation des femmes. Je voudrais que vous reveniez sur l'expérience de Mozambique pour nous dire est-ce que les hommes n'ont pas joué un rôle positif quelque part, voilà, dans toutes ces luttes, dans tous ces résultats qui ont été obtenus. Merci. Ma question, elle est essentiellement en lien avec la pandémie. Et vous savez que les femmes, pendant la pandémie et pendant les guerres, pendant les famines, pendant les grandes crises, ils sont là pour soutenir la famille, la communauté. Moi, ce qui m'interroge le plus, bon, c'est vrai que les mouvements féministes, ils ont joué un rôle très important pour faire apparaître le droit de la femme au niveau international, d'accord ? Seulement, le problème, c'est que parfois, ces mouvements féministes, puisqu'ils sont souvent liés à la gauche, et la gauche, il a eu des échecs, vous savez, au niveau international, ça a retenti aussi sur la cause des femmes. Moi, ce qui m'intéresserait en tant que sociologue, c'est de comprendre pourquoi les femmes, c'est-à-dire quels sont les mécanismes sociaux et psychologiques qui font que ce sont les femmes, souvent, qui font de la résilience, qui sont fortes pendant ces périodes de crise. C'est ça qui nous importe. Malheureusement, il y a peu de travaux théoriques poussés et de perspectives de recherche dans ce sens. Parce que si on comprend comment les femmes ont des capacités de résilience, on peut généraliser ça aussi au sein de la famille, au sein aussi de la communauté, et donc ça peut être très bénéfique pour la famille aussi et pour la communauté aussi. Donc il faut absolument qu'on aille dans ce sens, comprendre quelles sont ces facultés. Est-ce que c'est l'instinct de survie? Est-ce que c'est l'incertitude que la femme, elle essaie toujours de faire face à l'incertitude? Et vous savez que même pour la maladie, la femme, elle est là depuis la naissance de son enfant jusqu'à la mort. Elle nous suit, elle nous protège, elle nous soigne. Ce sont des facultés qui sont très importantes. Et donc, il faut comprendre, si on essaie de comprendre déjà quels sont les mécanismes psychosociologiques et psychosociaux qui font que la femme est cette forte, elle est résistante. Voilà. Dernière intervention. Merci. Merci donc à notre amie Isabelle. Et si globalement, donc, je suis d'accord avec votre analyse, j'ai quand même quelques interrogations. Alors, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en face d'une véritable révolution anthropologique, au sens aujourd'hui où les femmes éduquées, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, leur nombre est extrêmement important et il écrase même celui des hommes. Alors ma question, est-ce qu'il y a des travaux qui indiquent, qui montrent quelles sont les incidences de ce changement et qu'en fait on est moins dans un processus
d'invisibilisation qu'au contraire un processus d'imposition d'une présence en force dans la société des femmes, même si elles ne sont pas encore suffisamment représentées sur le plan politique. Alors, quand on parle de féminisme, on parle surtout des femmes. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est une victoire, justement, que sur le plan d'un élément fondamental, qui est peut-être même à l'origine du processus de fabrication des inégalités, qu'est l'école, qu'est le système de formation, et ne faudrait-il pas, au contraire, changer peut-être, ou réorienter pour nous adapter à ces nouvelles réalités, pour voir aujourd'hui comment lutter contre ces inégalités, même quand, dans le champ justement éducatif, ce sont les garçons, ce sont les hommes qui en sont les victimes. Merci. Merci beaucoup. J'ai un problème, j'ai ma tata qui est là, qui demande la parole. C'est bon? Madame Thiam. Donc, dernière intervention, mais vraiment toute dernière. C'est gentil, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Aïdé Wangerezako de l'Université Cheikh Anta Diop. Je voudrais juste savoir quelle est vous direz, la démarcation de la contribution de la littérature lusophone sur les études féministes, études sur le genre. Est-ce que si vous comparez au scholarship, à la littérature anglophone, francophone, qu'est-ce que vous direz, et est-ce qu'il y a une particularité théoriquement qui vous distingue? Merci beaucoup. Isabelle, tu réponds en 2 minutes, parce qu'il y a Amignon qui me... Voilà, les organisateurs. Voilà. Eu não sei se existe alguma particularidade, não é? Apesar da colonização, as colonizações foram diferentes e em alguns momentos marcaram caminhos diferentes. Mas aquilo que me parece é que há mais aspectos que nos juntam do que aspectos que nos separam, em termos da investigação e do nosso ativismo. Até porque, provavelmente, não é, como é que eu vou dizer, trends, como é que se traduz trends? As tendências, muitas vezes até de financiamento, etc., são parecidas, não são muito diferentes de um caso para o outro. Pode haver algumas diferenças nos países do Norte, há ligeiras diferenças, eu creio, não é? Mas daquilo que eu posso ver, participando em redes diversas, há aspectos que nos aproximam mais, porque é a questão do patriarcado, é a questão da divisão de tarefas entre mulheres e homens nas nossas sociedades, que acabam por nos preocupar. Foi aqui falada na economia do cuidado, não é? Que muitas vezes não se fala, que é o que fala a Mina Mama. Não é? Nós saímos daqui, chegamos a casa e temos muitas coisas a fazer que muitas vezes outros não fazem, a não ser que a gente tenha uma pessoa que nos ajude, que normalmente é uma mulher. Não é? Então, essa economia do cuidado invisível, a maior parte das vezes, é um divisor extremamente grande, mas que nós verificamos por todo o lado. A não ser em países onde se pode ter avançado mais, não é? Mas essa questão do heteropatriarcado, a divisão de tarefas, eu creio que nos aproxima em relação aos países do continente. Claro que depois há questões religiosas, não é? Por exemplo, nós sentimos agora em Moçambique que as igrejas evangélicas estão a criar alguns problemas, não é? Muitas delas têm influencers que falam contra os direitos humanos das mulheres, dizendo que as mulheres devem obedecer a tudo o que os maridos lhes dizem que elas devem fazer, não é? Então, claro que também há nuances
em relação a essas igrejas. Então, há alguns aspectos comuns, como a questão do heteropatriarcado, a divisão de tarefas, a economia do cuidado, que nos envolve sobretudo, né? Mas depois há nuances por países. É aquilo que me parece, né? De acordo com o trabalho que eu estou a fazer. Então, eu concordo com o que a Núria disse, né? Nós vamos tendo cada vez mais mulheres. O que nós nos interrogamos, por exemplo, em Moçambique, temos tantas mulheres no poder, mas até que ponto é que essas mulheres têm poder para decidir? Porque muitas vezes as mulheres que estão no poder, estão nesse poder através dos partidos políticos. E são os partidos políticos que decidem essas agendas. Eu já fui deputada e nós sabemos como é muito difícil dentro dos parlamentos e dos partidos políticos, fazer avançar as nossas agendas. Depende muito dos interesses. Eu recordo que quando nós levamos a proposta de lei sobre a violência doméstica contra as mulheres, que foi aprovada em 2009, essa proposta foi elaborada pela sociedade civil, eu fiz parte do grupo que trabalhou nessa proposta. Ela esteve adormecida imenso tempo na Assembleia, mas quando a Frelimo decidiu, provavelmente por pressões também, a lei foi discutida e foi aprovada. Muito mudada, não é? Mas ela foi aprovada e hoje existe essa proposta. Mas os interesses políticos dentro da Assembleia que aprova as leis não são complicados, não é? E nem sempre são fáceis de gerir, como no caso, e depois vou ficar por aqui, porque eu sei que quando foi da revisão do Código Penal, nós tínhamos deputados que queriam que se aceitasse que, se uma mulher violada aceitasse casar com o violador, estava tudo muito bem. Essa foi uma das sugestões. Felizmente, as várias organizações, mulheres académicas, etc., conseguiram impedir que isso acontecesse, não é? Mas são sempre muitos debates, não é? Nós temos várias esferas onde isso acontece, não é? E eu poderia continuar a falar nas questões do assédio sexual, que é outro debate que muitas vezes nos separa, não é? Que é muito difícil nós encontrarmos aspectos em comum. Mas, por exemplo, conseguimos na Universidade Eduardo Mondlane aprovar uma estratégia de género e um regulamento contra o assédio sexual, que nós sabemos que é uma questão séria nas academias, não é? Então, andamos em troubled waters, não é? Mas eu acredito que avançamos bastante, mas os nossos avanços também criam problemas sérios, não é? De nós estarmos na linha da frente sempre e termos problemas em relação àquilo que defendemos. Vou terminar aqui, que é o facto de se dizer que as feministas, e isto já é uma coisa que vem dos anos 60, 70, não é? São contra os homens, não querem casar, que as feministas falam do fim da família. Essas questões que estão sempre a vir, sempre a vir, sempre a vir, e que não têm nada a ver com aquilo que é a luta das várias organizações de mulheres e lutas feministas, de acordo com a minha experiência, não é? Que é uma experiência limitada. Muito obrigada. Merci beaucoup, merci Madame la Présidente. Désolée, hein, mais on est obligé de rendre la salle. Et donc nous arrivons au terme de cette première séance. J'espère que ça a plu à tout le monde. Malheureusement, les discussions n'ont pas pu se poursuivre, mais ce n'est que partie remise. On continuera au mois des repas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à cet après-midi. Thank you very much, Prof. Rokhaya Fall, for chairing a very fascinating lecture
Thank you very much, Madam President. I wish we had more time for questions, but we now have to break for lunch. So lunch is served on this floor. So this time around, I'm not misleading you. So if you follow the red carpet all the way to your right, at the end of it, there is a room called Adriana, and that is where lunch is served, and you have to collect a ticket at the door. And I just wanted to ask very quickly, somebody misplaced their iPhone, and there's also